Boa tarde, Raquel. Hoje nós temos duas equipes. Queria só que vocês me passassem quais são as equipes, os nomes para eu anotar aqui. Temos ansiedade e depressão. A nossa equipe vai ficar com ansiedade, ou ficou com ansiedade. Ok. Qual é a sua equipe, Raquel? Os A componentes? equipe é Raquel Pinheiro, Ok. Edson Dias, Tá. Samara, Tá. France, Tá. Mara, Tá. Belém, Helena? Maria de Belém, Belém. Tá. Maria Belém, ok. Tatiane Tatiane. e a Gleice. Tatiane e Gleice. Já estão todos aí, Raquel? Sim, professora. Só quem não vai poder apresentar, mas participou do trabalho é a Tati, porque ela está com Covid. Tá, ok. Tá bom? Aí ela não tem condições de apresentar, ela está. Imagino. Mas ela tá em casa? Ela tá hospitalizada? Tá, ela ficou em casa, por Menos enquanto. mal, né? Certo. A outra equipe, quem são os componentes? A outra equipe não tem conhecimento, eu não sei se estão aqui na A sala. equipe do João. Deixa eu ver. Acho que ainda não tem ninguém aqui. Então vamos começar com a equipe de vocês, que é o tempo que eles acabam entrando na sala, né? Já deu o horário. Então a gente começa com vocês até a equipe do Professora, João. a nossa apresentação nós temos um slide para apresentar o trabalho que nós criamos e temos um folder que é a culminância do nosso trabalho. Aí eu lhe envio pelo Perfeito. chat? Pode. Se vocês não souberem compartilhar, pode mandar aqui no chat que eu compartilho. Tá, eu vou lhe enviar, porque eu estou procurando a opção de compartilhar por aqui, não estou achando na minha tela. Tá, então me manda aí que eu compartilho. Tá carregando aqui, tá, professora? Tá, tudo bem. Aí eu vou lhe mandar o slide e também vou mandar o folderzinho. O folder ele é a última apresentação, tá? Primeiro a gente Coloca fala do primeiro o slide, né? slide, quando terminar eu Isso, coloco o folder, né? Tudo bem. isso. Só para mostrar para a turma, porque até o folder a gente anexou no slide para mostrar a culminância do nosso trabalho, tá bom? Certo. Aí, vocês precisam anexar esse folder de vocês quando vocês forem fazer o relatório final, tá? Porque foi uma produção de vocês. Aí Ok, vocês têm que ok. colocar lá. É. Tá só carregando aqui, uma lerdeza. Sei como é isso. Chegou. Deixa eu baixar. Quiser mandar logo o folder para já ficar aqui, Vou enviar. tá?
Deixa eu ver aqui a equipe do João, quem são os componentes. Ok, Raquel, vocês podem assumir aí o controle e vocês mesmos ir passando os slides. Ainda não apareceu. Podemos iniciar? Já apareceu aqui, ó, tá aparecendo. Vixe, para mim não tá, não. Mas Tu tá no celular? Não, tô no computador. Tenta sair e voltar. Para mim também não está aparecendo. Esses que não estão aparecendo, tenta sair e voltar. Às vezes acontece dessa forma, ou às vezes é a internet que pode estar fraca. Ou quando é o celular, às vezes a gente tem que passar para outra tela para aparecer. Às vezes fica só na tela do professor que está falando, e aí não está na tela que aparecem os slides. Gente, para mim continua não aparecendo nada. Mas tu saiu do Teams e voltou? Já saí Eu e acabei voltei. de sair e voltar também, não apareceu. Alguém assumiu já o controle. Tá aparecendo aqui a Raquel. Foi você, Raquel? Já consegue ver? Não, agora eu consigo. Agora apareceu. E você, Rô? Tá. Então, mãos à obra. Quando puderem. Bom, boa tarde. Boa tarde, professora. Tarde. O nosso projeto de ação educativo ele é voltado para a terceira idade, né, para o público idoso. Então, nós desenvolvemos um folder, um panfleto informativo que traz algumas informações sobre ansiedade, sintomas, formas de prevenção, como estivéssemos a campo, né, na UBS. E escolheríamos o tema em roda de conversa. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a ansiedade. O DSM define a ansiedade como um estado exagerado de tensão e medo, que vai muito além da ansiedade comum, que todos nós sentimos, até mesmo para nos impulsionar ou para a nossa própria defesa. O conceito de ansiedade que o DSM traz, de tensão e medo, durante o transtorno, esses dois estados, eles se sobrepõem, né, em excesso, gerando algumas reações fisiológicas de enfrentamento que pode gerar alguns sintomas negativos e que também pode interferir na qualidade de vida. Então, a partir desse momento, que começa a prejudicar a pessoa. Eu trouxe alguns dados também. Hoje, o Brasil ele é considerado o país dos ansiosos, né? E é campeão mundial da ansiedade nos seus diferentes transtornos. Por exemplo, a gente tem a fobia social, TAG, o transtorno de pânico, que é muito mais voltado, de forma geral, muito mais voltado para o público feminino. Então, a ansiedade, ela compartilha essas características. Hoje o quadro ele deve estar bem maior, né, por toda essa situação que a gente está passando. A OMS também ela diz que a cada 1.000 pessoas, 93% apresenta algum transtorno da ansiedade. E claro que dentro dessa porcentagem existe o público idoso, as pessoas idosas, né? Hoje a gente fala sobre ansiedade, só que é muito mais voltado para o adolescente,
o jovem e para o idoso também deve ter esse olhar. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, que acaba influenciando e também gera impacto sobre a qualidade de vida. Fora que, às vezes, esse idoso, ele já apresenta alguma patologia, alguma doença, o que pode intensificar ainda mais, né, a ansiedade, mas também pode ser apenas um fator tensional da ansiedade. Então, essas causas, elas são inúmeras e a ansiedade, ela vem afetando e gerando impacto sobre a qualidade de vida do idoso. E é exatamente isso que a gente vai abordar. E a Gleice vai falar um pouquinho sobre as causas. Tô ouvindo. Tá ainda um barulho de trovão aqui no fundo, é sonoro. Bom, as mudanças psicológicas com o envelhecimento, né, resultam da dificuldade de adaptação a novos papéis sociais, né, a falta de motivação, baixa estima, dificuldade de mudanças rápidas, perda afetiva e orgânica, hipocondria e depressão. E todo esse processo, né, é um desafio muito grande, característico do envelhecimento, né? O que exige um esforço ainda maior por parte do idoso para poder se adaptar a essas mudanças. E também adaptar as situações para manter uma qualidade de vida desejável, né? E o transtorno de ansiedade nos idosos faz-se um aumento de risco de doenças físicas, declínio cognitivo, seguido de problemas relacionados à memória, consequentemente a redução de qualidade de vida, situações que interferem na saúde física e mental do idoso. Tudo isso gera um transtorno muito grande na saúde do idoso, não só do patológico, né, mas também do social, fatores genéticos, ambientais e as experiências vividas de maneira sofrida, né, durante o desenvolvimento da personalidade do idoso. O processo de adaptação, a perda ser mais difícil com o envelhecimento, né, aceitar a morte de um ente querido e reconhecer e recomeçar a vida nunca é fácil. E por mais que a pessoa já esteja preparada para o pior, sempre será doloroso, pois envolve emoções e sentimentos, entre outras coisas, né? O que se percebe é que um sente mais que os outros a morte de uma pessoa, e dessa forma tendem a elaborar um luto com menos problema. Já no caso da pessoa idosa, a dor da pessoa pode ser acentuada ou não, dependendo do seu estado, né, emocional. A complicação que o luto pode trazer para a vida do idoso sinta realmente dúvida no sentido de que se confundir com o processo natural da velhice, onde aparecem doenças mentais e físicas, né? Há de se considerar, no entanto, que o luto, por ser um evento, por vezes, casual e inesperado, as manifestações de ordem do convívio social, o luto se caracteriza por uma melancolia duradoura, né? De forma geral. O luto pode vir acompanhado de outros problemas, como distúrbio psíquico e problemas de saúde. Isso, de certa forma, acaba também diminuindo os contatos sociais, né? E o isolamento social, a sensação de solidão, que é muito comum nessa faixa etária, né, acima de 60 anos, em que os idosos se vêm perdendo, né, como eu já tinha dito antes, entes queridos, amigos, aquela sensação de casa vazia, né, por já não ter mais os filhos, o neto, tão próximos, convivendo na mesma casa, como costumava ser antes, né, porque é uma rotina que é difícil de superar, ainda mais o idoso, quando tem criança em casa, sempre está rodeado dos filhos e acaba ficando um pouco sozinho. Isso tem um impacto muito grande na vida emocional deles. E por estar diante de um contexto, né, de isolamento social, sensação de solidão. Oi? Nossa, eu disse aham. Você diminuiu. Pode continuar, foi nada, não. Por estar diante desse contexto de isolamento social, um grande evento estressador em que o idoso pode ter medo de morrer, né? Que
tem esse sentimento de perda de pessoas e até mesmo esse sentimento de solidão e tal. E, por outro lado, a velhice concebida a partir do meio social, onde ela ocorre e leva em consideração fatores pessoais e sociais do ambiente, né? Sendo um aprendizado, é preciso avaliar socialmente bem o idoso, porque a gente acha que idoso, por ser já uma pessoa velhinha, incapacitado de fazer tais coisas, não tem um movimento mais específico para eles, para que ele possa sair um pouco dessa rotina de ficar só dentro da casa, ou ficar se lamentando por estar sozinho, não ter filhos, netos ao redor. Então, sempre tem que ter esse convívio social. E é importante saber algumas informações a respeito da sua realidade, não no sentido econômico, mas na dimensão social, exercendo atividades que atendem às necessidades e expectativas, né? Sempre com o objetivo maior da qualidade de vida e do desenvolvimento e reconhecimento social do idoso, né? Que ele precisa e deve ter esse acolhimento social, deve ter esse leque de possibilidades para que saia um pouquinho desse isolamento social que ele pode estar inserido. É isso. Boa tarde, professora, boa tarde a todos. Boa tarde, Edson. Bom, professora, pensando no momento do que a gente vive hoje, questão de pandemia, a gente buscou falar um pouco também sobre a nossa ação, sobre esses fatores, né, que podem desencadear a ansiedade. Hoje, a gente está todos cientes que o idoso, ele está aí no grupo que é vulnerável, né, muito vulnerável ao vírus, então a ansiedade nele acaba crescendo ainda mais devido a esse medo, devido ao medo pela morte por tudo. Então a gente resolveu buscar um pouco sobre isso, falar sobre um pouco disso também, sobre a nossa roda de conversa, né, da nossa ação. Bom, o fato do idoso estar no grupo de risco do Covid-19, né, causa muito essa ansiedade, devido a ele ter essa preocupação, né, ter o medo da morte, e acaba tendo como consequência a ansiedade e essa inquietação e também essa desconexão social e a mudança brusca de rotina. Hoje o idoso também ele trabalha, apesar de ter já uma certa idade, o idoso ainda permanece trabalhando. É uma realidade das nossas vidas. A gente vê que o idoso ainda com uma certa idade aí, ele permanece trabalhando. Então, a partir do momento que ele se encontra sobre essa vulnerabilidade, sobre o vírus, ele acaba tendo esse medo e tendo essa mudança brusca de rotina, passando a ficar mais isolado dentro das suas casas, e com isso ele tem essa mudança totalmente, e é um dos fatores também, né, que pode desencadear também a ansiedade. E também um fato do idoso, ele ser como a principal fonte de renda das famílias hoje. O idoso ainda é uma das principais fontes de renda, e esse medo de perder a sua vida para o vírus e ter como assim deixar a sua família sem ter essa principal fonte de renda, que é ele, né, causa essa preocupação, causa esse medo, e também pode ser um desses fatores que pode vir desencadear também a ansiedade, essa preocupação. E sobre as condições também socioeconômicas, né? As condições socioeconômicas, que também é um dos possíveis fatores que pode vir desencadear. E a nossa ação com os idosos, vieram também debater sobre isso, sobre roda de conversas, sobre esclarecer esses possíveis fatores que desencadeiam a ansiedade, e também algumas maneiras que eles podem buscar clarear sobre esses fatos para eles,
Cadê a Raquel? Ela passou. Aí a gente buscou também orientar sobre o fato do idoso ele ter esse conhecimento sobre o CRAS, por mais que o modo como a gente vive hoje, a gente tem vários órgãos que eles estão fechados, mas o CRAS ele continua funcionando. Tem alguns CRAS que eles têm até locomoção agora, de carro para fazer certos atendimentos. E o CRAS ele ele age na prevenção, e seria muito bom também que ele ter esse reconhecimento. E nossa ação a gente buscou também enfatizar e debater em roda de conversa sobre essa importância do CRAS na vida do idoso, para esclarecer e também ele ter esse conhecimento, né? E também poder ajudar ele, né? No caso, como o idoso, ele sendo a principal fonte de renda e tendo essas questões econômicas, o idoso, ele pode... a gente pode estar orientando o idoso a levar um neto, um sobrinho, que seja um filho, pro CRAS. Ali tem mercado, que eles colocam para o mercado de trabalho, para o conhecimento e tudo isso é uma certa forma de estar ajudando esse idoso nessa questão de ansiedade, tudo. E também a gente também debateu sobre as estratégias, né, de combate à ansiedade, que é sobre aprendizagem e habilidade digital, que a gente demonstrou também a nossa ação sobre o uso de aplicativos digitais, que a gente demonstrou, levou um aplicativo, né? Nossa ação foi demonstrada no aplicativo, que é o Lausch. O Lausch é um aplicativo que ele facilita, que é uma das estratégias que a gente elaborou de combate à ansiedade, que é o idoso passar a interagir desse modo de ele estar isolado, né? Devido o período que ele está vivendo. E esse aplicativo ele facilita com que o idoso ele mexa no celular, idoso geralmente ele tem essa dificuldade de visão. Esse aplicativo ele faz com que os ícones eles aumentem e facilite, volte às configurações do celular antigo do que era antes. E foi um método que foi utilizado na nossa ação para que o idoso aprendesse, tivesse essa habilidade digital e facilitasse o uso dos aparelhos digitais e tudo. Falamos também sobre a questão do TikTok, que é um dos aplicativos hoje em dia que pode ser um aplicativo para que o idoso se distraia, que é um aplicativo que ele permite criar vídeos divertidos, cheios de recursos gráficos, de maneiras divertidas e práticas, leve. E no final também da nossa apresentação vamos demonstrar um videozinho, acho que se der tempo para a gente colocar, que é sobre a maneira de o idoso também estar utilizando, né, como para se desestressar, para ter outros modos de estar combatendo também essa ansiedade. E também o próprio WhatsApp, né, que é muito utilizado hoje, um modo de fazer ligações, através de chamada de vídeo, para passar a interagir com os outros familiares e se sentir incluso, né? E também é muito importante falar sobre essa dosagem de informações consumidas, principalmente nesse período de pandemia, que pode vir também causar ansiedade, né? Então, uma das estratégias é ele saber sobre essa dosagem de informação, que hoje em dia a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas se a gente não saber usar ela corretamente, ela pode vir a nos prejudicar, nós como ser humano, o idoso em si, que é aqui que a gente debate, e sobre o reconhecimento de fake news também, sobre a questão do idoso, saber reconhecer as fake news, que hoje o idoso, estava até conversando com a Raquel, que a gente vê que os idosos hoje em dia, que eu cito até como exemplo, minha mãe que está começando a mexer com tecnologia, tudo que ela tem, ela repassa, né? Então, ter essa questão desse cuidado no nosso trabalho, nosso projeto foi muito passado sobre isso, sobre essa questão de
dessa dosagem de informação e também sobre o fato das fake news. E também sobre a orientação também sobre aos idosos sobre atendimento psicológicos online. Hoje, aqui a Federal ela está fazendo acolhimento, né? Ela está fazendo esse acolhimento online. Tem algumas instituições privadas também que estão fazendo atendimentos online. O idoso, ele sabendo, ele tendo essa aprendizagem, ele tendo essa habilidade digital, ele tem essa capacidade de entrar em contato, que esses atendimentos online, eles facilitam através de números, tu pode entrar em contato através do WhatsApp, e eles vão ter esse acolhimento, e o idoso, tudo isso pode facilitar com que seja um modo de estratégia de combate a essa ansiedade. Se o idoso vê que ele se encaixa no que a gente repassou, que pode ser essa ansiedade, se ele vê que ele se encaixa, ele pode estar entrando em contato, né? Através das redes sociais para fazer esse acolhimento online aí para ser atendido. É isso, professor. Vou passar aqui para o próximo. Obrigado. Boa tarde, professora. Se a senhora quiser estar fazendo alguma inferência, alguma pergunta, fica à vontade. Essa parte aqui, sobre os desafios que afetam a qualidade de vida, seria a parte que a Tati iria falar, né? Parte do trabalho que ela pesquisou e fez. Queria só esclarecer, professora, que o nosso trabalho, ele foi pesquisado, né? A partir da dinâmica que a gente decidiu, que seria trabalhar sobre o tema ansiedade, e a gente também decidimos com o público idoso. E quando pesquisamos sobre o público idoso, ficamos abismados com a taxa, né, com a taxa desse adoecimento com os idosos, e que se confundem muito com as questões da velhice mesmo, né? E aí, essa confusão faz com que muitos não observem e não tratem o seu idoso de forma, vou usar o termo decente, de forma decente, para ter noção de que aquele adoecimento dele potencializado, aquelas questões dele de tristeza, aquelas questões que a gente começa a chamar de caduquice ou de teimosia do idoso, pode ser uma certa ansiedade, né, a partir de todas as situações que ele vai vivenciando, que é a questão do sentimento de abandono, a questão do sentimento de se sentir incapaz por não poder, e os próprios familiares vetando o idoso de fazer uma coisa como uma medida de cuidado, né? Não deixa o idoso fazer certas coisas porque tem medo, porque ele já não tem mais toda a habilidade que um jovem tem, né? E aí a família acaba limitando e isso acaba prejudicando o idoso. E o que nós trouxemos no nosso trabalho é que essa informação de que a ansiedade é um potencializador de quase todos os males que acometem os idosos, e que ela pode sim ser trabalhada com a família, que pode ter o acompanhamento psicoterápico, mas que também a família, o familiar, o cuidador ou a pessoa a quem o idoso, né, depende, pode estar ajudando ele nesse sentido. E, assim, os desafios que afetam essa qualidade, a gente tem vários desafios, que é esse, restringir o idoso da vida social. Às vezes a gente, por excesso de cuidado, acha que o idoso não tem condição de ir na rua sozinho, ou de fazer alguma coisa. Então, a gente acaba restringindo ele tanto que só deixa ele dentro de casa, né? A gente acaba fazendo ele muito dependioso. Não, ele não vai mais cozinhar, pode se queimar. Ele pode, sim, acontecer acidente, mas tem maneiras de como você manter esse idoso incluso nessas relações para que ele não se sinta abandonado, não se sinta com essa carga, com esse peso, que é o que chamamos de velhice, né? Porque é um estigma que se cria, porque o idoso, ele não tem, sim, a mesma habilidade que o jovem, né? Não tem o mesmo pique, porque o nosso sistema todo, ele começa a amadurecer, mas ele tem como fazer certas coisas, ocupações, que vai tornar a vida dele mais ativa, que vai o tornar uma pessoa saudável, né? As doenças mesmo, as psiquiátricas, elas são impactantes na qualidade de vida desse idoso, né? Ele começa a nós temos o Alzheimer, temos aí uma série de doenças, a hipertensão, diabetes, que são doenças
patologias, né, que acometem mais as pessoas na terceira idade, e que elas, se você fizer todo o acompanhamento certinho, se você incluir esse idoso em atividades para que ele tenha qualidade de vida e dar consciência a ele disso, você com certeza vai ter um idoso mais ativo e mais saudável. E então esses são grandes desafios. Aí o idoso ele tem diabetes, ele tem uma hipertensão, aí a família restringe ele de certas coisas porque podem fazer com que ele aumente isso, como por exemplo a comer açúcar. Então esses desafios, eles são muito grandes, mas existem sim meios de você ocupar esse idoso de outras formas, e a gente vai ver mais para frente, os próximos colegas vão apresentar, né, essas formas de melhorar a qualidade de vida desse idoso dentro de casa mesmo, nos centros de apoio, ou em todos os âmbitos onde o idoso está inserido. Geralmente, onde o idoso está inserido, ele tem essa sensação, esse sentimento de abandono, de inútil, né, de incapacitado. E nós mesmos criamos isso. Eu falo porque também temos idosos em casa, eu já fui cuidadora de idosos da minha avó, eu lembro de tanta restrição. Então, essa falta de informação, né, para a população, eu digo no geral, que não só o idoso tem que ter ciência disso, mas os cuidadores precisam saber que existem outras maneiras de os idosos estarem na atividade, sem precisar ser só uma pessoa parada no meio de casa ou isolada de todo o resto. Então, no decorrer do trabalho, estaremos apresentando como trabalhar esses desafios, como melhorar essas circunstâncias. Ok. Bom, eu vou dividir esse tópico com a Samara. Diante de tudo que já foi colocado pelos colegas, a nossa ação não pode deixar de conversar sobre a importância da participação da família enquanto cuidador, né, nesse processo que tem a intenção, né, que visa prevenir a ansiedade no idoso. Então, é fato que o envelhecimento ele traz essas perdas naturais, né, fisiológicas, cognitivas e psicológicas. E, na maioria das vezes, o idoso ele tem dificuldade em lidar com essas perdas, na grande maioria. E isso vai fazer com que eles sintam essa sensação de incapacidade e, inclusive, deixam de se sentir úteis como se sentiam antes, né? E nesse momento é um momento de difícil enfrentamento para todos, e a participação da família vai ser, sim, de suma importância para que esse idoso consiga lidar melhor com essas perdas e de uma forma até muito menos dolorosa, e que não venha a trazer prejuízos quanto à sua qualidade de vida. Bom, mas a gente também sabe que é muito recorrente acontecer exatamente o contrário. Muitas vezes a família, até mesmo por negação, e eu me coloco nisso, eu sou uma das cuidadoras da minha mãe é vegetativa de Alzheimer, e é um tema que me emocionou muito, está me emocionando agora, inclusive, peço desculpa. Então, por uma questão, muitas vezes, de negação, a família acaba minimizando algumas queixas, né, e sintomas, desculpa, que o idoso vem apresentar. Então, assim, é comum essas justificativas. Ele quer chamar atenção. Ele faz isso porque é da idade. Ele é caduquice. Então, é muito comum. E eu não estou com isso julgando a família, porque eu mesma, né, no meu quintal, isso aconteceu. Nós erramos muito enquanto família. Então, é por isso que a nossa ação, ela vem focar o familiar enquanto cuidador, para ele entender, para ele se inserir e ver que ele é muito importante, ele precisa estar bem para poder prestar esse cuidado. Então, daí simplesmente a família começa muitas vezes a tornar esse idoso invisível.
e acaba também por negar a ele, até mesmo muitas vezes, o direito de se expressar, né? Impedindo que eles façam pequenas tarefas que antes eles faziam, e faziam tão bem. E aí a família, por questões assim, até mesmo de medo, de receio, começa a considerar esse idoso incapaz de continuar fazendo com aquelas justificativas de que a Raquel acabou de colocar: não, é perigoso, ele vai se queimar, ele vai se cortar, ele vai cair, né? E os motivos que levam a família a agir dessa forma são muitos. A gente pode citar aí a rotina de vida desse familiar, da família, de uma forma geral, uma rotina acelerada, que não vai permitir dispor tempo para dar atenção a essas queixas. Podemos botar também aí a falta de empatia, acontece, né, mesmo dentro de uma família. Descaso, nossa, quantos tem, né? Medo de enfrentar uma realidade que se apresenta. E eu coloco aqui, finalmente, né, o que vai culminar isso tudo: a falta de conhecimento e a falta de esclarecimento sobre o processo do envelhecimento e, consequentemente, da ansiedade, que é o nosso tópico. Então, com o auxílio da psicoeducação, lidar com essas dificuldades pode ser menos traumático e trazer com maiores chances, né, de que isso vá fluir de uma forma mais humanizada. Contar com a ajuda da família nesse momento vai ajudar muito para que o idoso compreenda e também possa aceitar as suas perdas, né, que são perdas naturais do processo, mas que não necessariamente vai torná-lo incapaz ou o excluirá do convívio social e da sua contribuição para esse convívio de forma saudável, apesar, claro, dele ter, sim, limitações, né? Então, essa união da família, enquanto cuidador, ela vai fortalecer esses laços familiares, e vai ser a base no combate à ansiedade e a tantos outros transtornos que são inerentes ao envelhecimento. Então, a nossa ação psicoeducativa, ela quer trazer a família para esse contexto, e para que a família conheça, né, o que acontece com o psicológico do idoso e venha reconhecer esses sintomas, identificando as crises de ansiedade, sem, com isso, subestimar e nem superestimar, que pode acontecer também. E pode acontecer de a família também acabar adoecendo junto com o idoso, né? Como aconteceu com a minha família, como aconteceu comigo. E isso pode complicar ainda mais o quadro de ansiedade e, consequentemente, tornará essa intervenção muito mais difícil. Por isso, a família também precisa ser alvo dessa intervenção, para que ela tenha condições de cuidar melhor, agregando qualidade de vida para o idoso. Então, o idoso é o nosso foco principal, mas não tem como cuidar se a família também não estiver bem cuidada, né? Então, é preciso que a família receba todo esse cuidado para que ela possa cuidar muito melhor do seu idoso. Então, eu e Samara, nós pontuamos alguns pontos, a Samara vai assumir agora, para que não é uma receita de bolo, mas são pontos importantes que o familiar cuidador, ele pode também ter esse carinho consigo. Então, eu vou passar para a Samara para ela complementar. Deixa eu só ver aqui, antes da Samara começar, o grupo da depressão já está aí presente? Oi, professora, boa tarde. Algumas pessoas estão com problema de internet, estão tentando entrar ainda. Ah, tá bom, então. Só para saber se tinha que agilizar. Então, tu me dá um feedback no chat quando tiver já todo mundo ok? Tá bom. Tá bom? Ok, Samara, pode continuar. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Boa tarde. Diante do que a Mara colocou, já fica claro o quanto que é importante a qualidade de vida, tanto do idoso quanto da família, né, que está ali para amparar esse idoso. Então, o que muito se espera da família, enquanto cuidador, é o fato dela... ela pode ter muito a oferecer. E ela tem muito a oferecer nesse processo de envelhecimento.
de ansiedade que costuma assombrar esse momento tão difícil da vida humana, né? E a nossa ação, através da nossa ação, a gente vai destacar algumas dicas justamente para evitar esse desgaste no contexto familiar da família desse idoso, né? Nesse contexto dessa rotina, nessa rotina aí tão desgastada, tão puxada, tão sobrecarregada. Então, a gente vai falar algumas dicas para que não ocorra esse desgaste na família. Então, por exemplo, ter objetivos bem definidos, isto é, ter foco. E dessa forma, é possível otimizar o tempo, priorizar uma visão mais ampla, tudo que já foi feito, tudo que ainda precisa ser feito na rotina diária dessas atividades. Outra, respeitar os seus limites, tanto físico quanto psicológico. Então, se o cuidador ele está cansado, é compreensível, é preciso que ele pause. É importante também pedir um auxílio a outro membro da família, né? E o cuidador ele também precisa ter consciência que não dá para ele fazer tudo, não dá para ele cuidar de tudo o tempo todo. Ele também é uma pessoa que precisa de cuidados. Outra coisa, buscar conhecimentos. O familiar, a família, o cuidador, eu creio que em conjunto essa busca de conhecimento, principalmente sobre a condição em que aquele idoso vai estar, em que ele está, né? E procurar também ser um bom observador para tudo que um idoso possa necessitar. Outra dica, aceitar e lidar melhor com os próprios sentimentos. Então, tudo bem se o familiar, o cuidador, ele se sinta cansado, né? Que ele sinta culpa, estresse, fique com raiva, se sinta impotente. São sentimentos que vão surgir durante essa rotina pesada de cuidados e é importante e saudável aprender a aceitar como parte do processo. Outra dica, ter alguém para conversar, desabafar. Então, é bom que seja alguém que esteja fora do contexto familiar, né? Uma pessoa que também passe pelo mesmo problema. É muito importante que a gente divida como é que eu posso falar? Essa experiência. É muito importante que a gente divida, né? Como se a gente... É igual na terapia, a gente chega, fala tudo. Então, é muito bom falar como se sente, como é que está. Faz um bem enorme também. Participar dos grupos de apoio. Trocar ideia, buscar novos moldes de cuidado com outras pessoas que também vivenciam as mesmas situações ou situações semelhantes. Também será uma grande contribuição para o manejo com esse idoso. Outra dica é cuidar da própria saúde mental. A gente sabe que para a gente estar bem, para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem consigo mesmo. Então, por exemplo, passeios, relaxamento, meditação, exercício, são excelentes opções para aliviar esse estresse, essa sobrecarga, essa angústia também. Aprender a lidar melhor com a realidade que vivenciou com o idoso. Por exemplo, é bom não criar expectativa onde não há mais possibilidades. Então, aceitar a situação como ela é um passo grande para tanto proporcionar qualidade de vida para o idoso quanto para a gente mesmo. Eu sempre acho não, tenho certeza que para a gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar bem da gente também. Então, tanto a família quanto o cuidador, eles precisam, sim, estar em constante busca de qualidade para si, em constante busca de melhorar o seu dia a dia. E eu acho que é isso, professora.
essa é a minha contribuição para esse projeto. Ok. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, a minha parte é falar sobre essas propostas lúdicas, né, de intervenção no cotidiano do idoso, né, essas intervenções que são tão importantes, tanto quanto os remédios, né, as medicações que eles tomam, porque são extremamente essenciais na vida deles. Na verdade, acho até que na vida de todos. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas delas, são muitas, né, e eu escolhi aqui algumas, falando sobre cartas, dominó, baralho, dama, esses jogos de tabuleiro. Essas atividades, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, que a gente precisa estar em casa e protegido, eles são grupos de risco, então é importante que mantenha sempre a mente ocupada. Esses jogos de carta, baralhos, dominó, além de eles serem ótimos, né, como uma intervenção com familiares e também com amigos, é muito bom também para exercitar a memória, o raciocínio lógico, né? É um tipo de exercício fundamental também para a parte cognitiva, né? A parte de contar histórias. Contar história também é um exercício muito bom para a memória. Quando eles contam histórias, principalmente uma maneira diferente de contar história, como está aí na foto, é quando eles contam a história da própria vida, sabe? O prazer de abrir um álbum de fotos e compartilhar com algum amigo, ou então simplesmente relembrar com a própria família aqueles momentos que foram tão bons, né? Lembrar de um casamento, de um aniversário, de um jantar, um Natal, momentos que a família está sempre reunida. E isso traz muitas memórias para eles, muitos bons momentos, e eles revivenciam isso aí, compartilham, e isso faz com que eles fiquem longe, né, do estresse, das preocupações, isso tira eles do foco, né, daquele cotidiano que às vezes está um pouco conturbado. Crochê, macramê, renda, né, esses trabalhos mais artesanais, além de serem atividades extremamente prazerosas, elas também são um excelente passatempo e fazem com que os idosos eles se sintam úteis, né? É muito prazeroso fazer artesanato e ativa também a percepção deles. Além de as peças que eles produzem, elas também depois podem virar presentes, por exemplo, para os próprios familiares. E isso causa uma satisfação muito grande neles, né? Eu acho que, inclusive, isso é o auge do sentimento de ser útil, né? É uma felicidade muito grande para eles. Cantar também, nossa, é um benefício muito bom na vida deles. Eles resgatam lembranças, eles voltam no tempo, de certa forma, assim como as fotos. Quando a gente escuta uma música, isso ativa vários campos na nossa memória. Sentimentos, lugares vivenciados, situações, né? Além disso, também eles causam manifestações corporais. É muito bom o exercício físico e isso não deixa de ser um exercício também, né? Provoca bem-estar, relaxamento, eles sentem uma sensação de conforto, inclusive a dança, que é um exercício, também alivia as dores físicas, né? O próximo seria só um comentário que eu queria colocar aqui sobre uma situação que eu passei essa semana. Eu gosto muito de plantas e eu fui comprar uma plantinha semana passada e conversando com a dona da loja, ela comentou comigo como o número de idosos na loja dela aumentou, assim, significativamente. Inclusive, eles vão lá não só para comprar, mas no momento da compra eles também relatam várias situações para ela. E muitos deles falam sobre depressão e ansiedade, e o quanto que essas plantas ocupam o tempo deles e trazem uma sensação muito boa e fazem com que eles se sintam muito bem. Uma senhorinha relatou para ela que
estava indo ali comprar as plantas e que, inclusive, isso fez com que ela e o esposo se reaproximassem bastante, que ele começou a interagir com ela e eles começaram a plantar juntos. E ela virou cliente fixa, não sai mais de lá, porque cuidar das plantas e fazer isso, comprar esses equipamentos de jardinagem, trouxeram não só um momento bom em família, mas também causou uma reaproximação. Eu achei isso, assim, maravilhoso. Foi assim, muito bom escutar isso dela. E agora eu vou passar a palavra para a Raquel, que vai dar uma continuidade a isso, falando sobre a parte da internet, né? Como continuar isso aí pela internet. Obrigada. Eu de novo, professora, só porque eu gosto de falar muito. Bom, a terceira idade tá esse foi um teminha que eu trouxe, porque não é só não é só utilizar de recursos manuais pessoais. Nesse momento, então, de pandemia, em que estamos mais confinados do que nunca, os idosos mais ainda, porque os idosos, eles já vivem uma condição de confinamento, né? E nessa pandemia, então, por serem o principal grupo de risco, então, por que não trazer a tecnologia para ajudá-los? E pesquisando, a gente viu alguns benefícios que a tecnologia traz, né? Então, o uso do celular, do tablet, do computador e a internet são ferramentas que proporcionam maior independência para esses idosos e facilitam a rotina. Então, com o celular, você pode estar fazendo uma chamada de vídeo para o familiar, para os familiares, podem estar se reunindo, fazendo reuniões familiares através da chamada de vídeo para esse idoso. Isso, com certeza, vai dar uma sensação de que ele não está só, de que está longe, a família está longe, mas, ao mesmo tempo, está perto, sabe? Jogos online para entretenimento, para ajudar e exercitá-los, exercitar a mente, o cérebro e algumas habilidades cognitivas, porque a gente sabe dessas perdas que são naturais, mas a tecnologia, junto com esses jogos, inclusive jogos que a Belém falou também, que são os manuais, a familiar que tem um tempo para jogar manualmente com o seu idoso, isso ajuda a manter a mente deles sã, a mente deles ativa, são exercícios que ajudam o cérebro e as habilidades cognitivas, né? E para outros, tem idosos que gostam de ser curiosos, que gostam de se sentir ativo, então usar a internet, usar a televisão, o computador, para fazer cursos online. Existem muitos tipos de curso de culinária, de paisagismo, né, de plantas. E então, assim, a tecnologia, ela sendo bem utilizada, ela ajuda muito nesses fatores. Então, tem um benefício muito grande. Como o Edson falou com relação à pandemia, né, o aumento da ansiedade nesse período pandêmico e a utilização da tecnologia a favor de amenizar a situação do isolamento desse idoso em todos os sentidos. E eu conversando com ele, a gente tem alguma coisa em comum. Ele me falou que agora, nesse momento, a mãe dele está aprendendo a utilizar o WhatsApp. Devido minha irmã, nós somos 3 irmãos, morarmos longe da minha mãe, já há um tempo a minha mãe, ela utiliza o WhatsApp e ela também tem Facebook. Então, ela vê cursos. Esses dias ela inventou um bolo aqui de uma mistura que ela viu na internet e super deu certo, ela gosta disso. A gente se fala todo dia distante pelo WhatsApp. Ela tá em grupos da comunidade, que ela tem uma roça, ela está em grupos de fofocas aqui da cidade mesmo, para saber dar notícias de telejornais. Ela acompanha quase todos os telejornais que existem aí da notícia, sabe todas as notícias. Tempo desses, na época que fake news estava muito alta, ela também era uma dessas compartilhadoras, mas a gente chegou, conversou, expliquei para ela, né, que a gente tem que filtrar também, tem que explicar. E hoje ela faz o bom uso da tecnologia para isso. Agora mesmo a irmã dela estava em São Luís, acometida da Covid, passando muito mal, e o alento dela era falar com ela por videochamada, né? Então, a tecnologia está aí para esses benefícios, né? E eu escrevi que eu queria só ler para enfatizar que, por exemplo, a videochamada, ela é um artifício vital, ameniza a distância, a sensação de abandono e promove interação com os entes queridos.
Os jogos online, como paciência, jogo da memória, caça-palavra, eles exercitam a mente, o cérebro e as habilidades cognitivas das pessoas. E os cursos online, né, que são muitos, tem variados, eles são ferramenta para distrair, entreter, passar o tempo e além de atualizar o conhecimento e de adquirir novas habilidades. Às vezes o idoso tinha vontade a vida toda de fazer uma coisa que ele nunca teve tempo, disponibilidade ou conhecimento para fazer. E a internet traz isso pertinho. Eu estava até comentando, isso não era internet, mas eu comentei com a menina, com a Bel, um programa que a Rede Globo fez recentemente, que inclusive foi muito falado, porque ela tem aquele The Voice Brasil, né, que é para descobrir vozes aí. E esse ano ela trouxe um The Voice diferente, ela trouxe com a terceira idade. E teve uma repercussão muito positiva esse programa, né, por causa disso. Então, todos os que foram participar, eles não foram nem pela competição, eles foram para mostrar um talento que eles acham que tinham, ou que eles tiveram e nunca puderam fazer nada. Teve uns que até gravaram na época LPs, né, os vinis, mas nunca foram famosos. Mas aquele momento, aquele pequeno espaço que eles tiveram de mostrar os seus talentos foram gratificantes para eles. E é esse o nosso trabalho, professora. Nosso trabalho, se fosse aplicado no presencial, ele seria uma roda de conversa, né? Onde nós íamos estar falando sobre ansiedade e íamos estar falando para o cuidador e para o idoso, né? Benefícios e como ele poderia utilizar coisas à mão, que está fácil, para melhorar, para dar qualidade de vida a esses idosos. E aí, a culminância do nosso trabalho é esse folder, que é um folder informativo, ele vem falando sobre ansiedade e as causas e uma maneira de como prevenir, né, essa ansiedade. E o uso da tecnologia, como eu falei, né, é uma ótima ferramenta para entretenimento. E aí, nós discutindo sobre isso, trouxemos um pequeno videozinho, porque hoje existem vários aplicativos. A Belém falou sobre cantar. Os idosos não, as pessoas antigas, eles adoram cantar, e em karaokê, né, que era uma coisa muito comum antigamente, era um negócio bem chique. E hoje a gente tem o karaokê no celular, né? Tem o karaokê no celular, tem muitos aplicativos que dá para você estar tirando um tempinho e estar convivendo e trabalhando com seu idoso, né? Aí nós trouxemos, eu não sei se eu consigo aplicar daqui, mas tá aqui, esse videozinho que eu sigo ele no TikTok, que é um rapaz que ele tira o tempo dele para gravar TikToker com a avó dele. Eles já estão muito famosos, inclusive. E esse vídeo ele colocou ela para utilizar a tecnologia. Pediu para ela segurar o celular como se ela estivesse gravando ele, fazendo uma peripécia. No entanto, ele colocou o vídeo para gravá-la. E a reação dela foi essa. Vocês estão ouvindo o áudio? Eu estou. A senhora está ouvindo, professora? Aqui não está, não, rodando e nem está escutando o áudio. Então, peraí, deixa eu tentar ver se eu consigo passar. E eu vou colocar novamente. E agora? Não. Então não vai dar certo. Kel. Manda o link no grupo da sala que a gente assiste. Coloquei novamente. Deixa eu tentar de novo, mais uma vez. Sibeli conseguiu assistir. Você viu o áudio, Sibeli?
Conseguiu ouvir o áudio ou só conseguiu ver? Sim, professora, está saindo o áudio e a imagem. Ah, então... Foi algumas pessoas só que não conseguiram. Raquel também, Ribeiro também conseguiu. O áudio e a imagem. Então, eu posso enviar no grupo da sala para as pessoas verem, mas são vídeos do TikTok que eles utilizam o seu idoso passando tempo em casa e trabalhando. E muito idoso já caiu nessa brincadeira, já gosta de gravar. Esse rapaz, essa velhinha, ele começou a gravar vídeo delas assim, espontâneo. Agora eles já são verificados, né? Eles já ganham dinheiro fazendo isso. Inclusive, os 2 vídeos. Ela tá espontânea, o outro é uma propaganda que eles fazem para o café Três Corações, que eles já ganham por publi, né? Então, assim, tem como trabalhar essas questões, né, de forma mais... E eu estava até comentando aqui com o Edson, a minha sobrinha, minha mãe, ela não gosta de foto, mas eu tenho uma sobrinha que ela tem tudo isso de ferramentas no telefone dela. E ela tem cada foto aqui com minha avó, com aqueles cachorrinhos, com coraçãozinho, com flor. Enfim, são maneiras de ir distraindo e passando o tempo. E esse é o nosso trabalho. Muito obrigada. Ah, ótimo, né? O trabalho de vocês muito bom, né? Vocês conseguiram aí trazer para o momento atual que a gente está vivendo, né? Então, parabéns pela equipe, né? Então, roda de conversa, eu acredito que é algo bem legal quando se trabalha em unidade. Idosos normalmente têm grupos fixos dentro das unidades, então são grupos de acompanhamento. Quando são grupos de acompanhamento, dá para a gente fazer um trabalho que leva um pouco mais tempo, como uma roda de conversa, como uma palestra, porque não tem aquele tempo limitado de quem está numa fila de espera para ser vacinado ou numa consulta, né? Então, roda de conversa ficou bem legal e eu gostei bastante de vocês trazerem para o nosso contexto atual de pandemia, tá bom? Obrigada aí, equipe. Então, agora nós vamos ter a equipe da Cibele. Você pode ter material para apresentar, Cibele? Slide, folder. Cibele? Oi, professora. É a Rita. A gente fez um folder. Tá. Vocês conseguem compartilhar? Se não, pode jogar aqui no chat que eu compartilho. Peraí. Professora, eu coloquei aqui, mas eu não sei se vai abrir. Tu colocou aonde? Tá compartilhando? Eu coloquei no chat. Ainda não chegou. Bora ver se chega. Se você jogar... Tá dando como saindo? Às vezes demora um pouquinho. Enquanto isso, só me dá o nome dos integrantes da equipe. A Cibele. Rita. Tá. Helena. Tá. João. Tá. Raquel. É a Raquel o quê? Essa outra? Ribeiro. Tá. E Luciano. E Luciana. Tá. Quem são os dois que estão com problema de internet? É a Helena e a Luciana. E tá. O Luciano, ele falou que a internet dele tá meio estável. Tá. Tá bom? E o do João, ele me avisou ontem que ele já conversou com a senhora e ele me mandou um áudio que é para mim colocar aqui, que seria a parte dele. Ok. Tudo bem. Chegou aí, professora? Ainda não. Saiu daí do chat? Saiu sim, eu vou tentar enviar de novo. Tu clicou... Aqui não tá chegando. Tu clicou nessa setinha para enviar? Lá embaixo? Sim. Alguém está visualizando no chat? Alguém da equipe sabe compartilhar? Ou então, se quiser mandar no meu WhatsApp, também pode. Eu estou com o WhatsApp da web aberto.
Qual é o seu WhatsApp? 98285 3985. 98235. Não, vou colocar aqui, 98285 3985. Professora, eu lhe mando. Eu tenho a senhora no WhatsApp. Tá. A Raquel. Chegou aqui. Raquel. Pronto, já está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo. Boa tarde, a gente vai falar sobre depressão. E eu coloquei depressão não é frescura, que muita gente fala que depressão é frescura. O primeiro a falar vai ser o João. Bom, boa tarde, gente. Eu me chamo João e eu e minha equipe nós vamos apresentar o trabalho sobre depressão da professora Juliana. Primeiramente, essa foi a única maneira que eu pensei que eu pudesse contribuir com vocês e com a minha equipe, e também não prejudicar a minha e minha equipe, porque no horário da apresentação, em vez de estar com eles, eu vou estar trabalhando. Então eu optei por apresentar dessa forma, certo? Então vamos lá. A palavra depressão, no seu contexto histórico, ela acaba sendo uma palavra nova. Por que uma palavra nova? Porque ela emergiu em 1680. Ou seja, ela emergiu em 1680, categorizando, né, sinais e sintomas que são fiéis à doença. Como a gente conhece, que são anedonia, tristeza profunda e solução de humor. Só que esses três sintomas que são fiéis à depressão, eles já vieram há muito tempo na época. Só que nem sempre nós enxergávamos ele como depressão. Às vezes era como melancolia e tristeza profunda. Isso significa o quê? Que a palavra depressão, na literatura médica psiquiátrica, ela acaba sendo uma palavra nova. Ela nem sempre foi usado esse termo para descrever tal patologia. É por isso que até hoje em dia nós descobrimos muita coisa, nós estamos descobrindo, na verdade, muita coisa sobre ela. E poucas vezes se sabe, é por isso que ainda é considerado às vezes até um tabu, porque não se sabe a história. Então, a palavra depressão, ela ganhou sustentabilidade, não foi por alienista na época, foi por uma pessoa chamada Samuel Johnson, que era um médico, que na verdade era um literário, que era muito influente, e ele acabou aderindo ela no dicionário. Na sua tradução, depressão, ela vem do latim de deprimere, que significa humor para baixo, entendeu? Só que essa tradução e significado não serviam para dar sustentabilidade, ou seja, precisava de mais coisas. Então, com a evolução também, vamos dizer, da neurociência e da evolução do alienismo para a psiquiatria, porque antigamente não se tinha psiquiatras, nós tínhamos alienistas. Alienistas eram as pessoas que cuidavam do adoecimento mental de outras pessoas naquela época. Por quê? Porque acreditavam que a pessoa ficava alienada por forças parapsicologia, ou seja, forças da natureza, forças divinas, forças
magnéticas até. Então nunca se tinha a noção que o homem poderia desenvolver aquela condição, ou que ele poderia já ter nascido com tal condição. Sempre era por forças externas, nunca pela força do próprio homem. Então, nessa época, a gente já tinha uma carência intelectual sobre a palavra depressão, porque nós sabíamos que ela tinha tais sintomas, nós sabíamos que o sujeito adoecia, mas não sabia tal. Então, muitas palavras foram sendo usadas. Como tristeza profunda, também se tinha a noção, isso também se tinha a noção de melancolia. Só que melancolia ela acaba perdendo espaço no seu trajeto histórico porque ela é uma palavra muito literária e não tinha a fidelidade científica que a palavra depressão poderia oferecer. Então, nisso, ela acaba se firmando um pouquinho mais e com a evolução em 1998, 1999, com o avanço da neurociência, nós acabamos de dar sustentabilidade, porque a neurociência acabou desvendando que depressão não era só uma condição do humor, ela acabou dando uma condição também da... Como é que eu posso citar para vocês? Ela acabou dando a noção que áreas do cérebro são afetadas, como o córtex pré-frontal, a inibição de neurotransmissores que regulam o humor, como serotonina, dopamina e tudo mais. Então foram essas coisas, aspectos todinhos que fizeram a evolução e que nós conhecemos hoje a depressão como uma subcategoria do transtorno de humor. Essa seria a parte da Luciana. Como ela está com problema na internet, eu vou ler a parte dela. Ok. Tá bom? Tudo bem. Os tipos de depressão. Depressão unipolar, transtorno depressivo maior, que é um humor deprimido, perda de interesse em atividades que antes lhe causava prazer, causa insônia, pouca energia em atividades do cotidiano, alteração do apetite, podendo ocorrer pensamentos suicidas. Depressão bipolar. Ocorre episódios alternados de humor extremamente deprimido, oscilando entre períodos de mania, intensa euforia e hipomania, quadro mais leve de mania. Distimia, forma crônica da depressão com intensidade moderada. Pessoas nessa condição conseguem realizar suas atividades normais, mas se sentem desanimados, pessimistas e sem energia. Depressão pós-parto. Pode ocorrer durante a gravidez e num pós-parto com sintomas que se misturam entre extrema tristeza, ansiedade e exaustão, podendo trazer efeitos graves à mãe e o bebê. Transtorno disfórico pré-menstrual. É a forma grave da TPM, fazendo com que a mulher se sinta incapaz de realizar suas atividades cotidianas por causa da tristeza e disposição. Transtorno afetivo zaçonal. Esse transtorno ocorre em período das estações do ano, como outono e inverno, no qual se tem menos luminosidade natural e dias mais curtos. Os sintomas podem ocorrer com aumento de peso, isolamento social e aumento do sono. Depressão psicótica. Ocorre nos casos de depressão grave, apresenta surtos psicóticos. Transtorno depressivo indutivo por substâncias e medicamentos. Ocorre quando houve uso de substâncias ou medicamentos que provoquem os sintomas depressivos e que esses sintomas ainda persistem mesmo após o período de duração esperada. Boa tarde, vou falar um pouco sobre as causas da depressão. A depressão, ela tem um fator genético, que no caso é passado por familiares próximos, né, que estão próximos, como os pais, mãe, avós, enfim. E na adolescência, ela pode ser desencadeada por diversas situações, como uso de drogas, álcool,
o adolescente está numa fase em que ele sente a necessidade do sucesso. Então, muitas vezes é o período da adolescência que está perto do vestibular, então eles se cobram muito para conseguir ter o sucesso de passar numa universidade, de ter essa conquista, porque são cobrados muito pelos familiares, pelos professores, então tem essa cobrança, então pode causar, né, a depressão. Também pode acontecer com os fatores estressores, né? Que uma perda de algum familiar, uma doença crônica, e também por problemas familiares, como falta de atenção, de carinho, e também alguns remédios podem causar a depressão, como antibióticos, hormônios, e é isso. Ok. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu vou falar sobre os sintomas da depressão, desculpa. E eles são afetivos, cognitivos e físicos. Então, é um conjunto, né, de sintomas, e eu vou falar um pouco deles. O principal sintoma afetivo, os principais sintomas da depressão estão os sintomas afetivos, que são sintomas de sentimentos e emoções, conhecido como tristeza, angústia, ansiedade e desprezar com a vida. Então, assim, é uma pessoa que se sente desanimada, que não sente prazer em fazer as coisas que antes, né, deixava animado e tal. E os sintomas cognitivos também são muito importantes, porque eles fazem uma definição, né, de como a pessoa se comporta. Então, a pessoa geralmente tem dificuldade de se concentrar e dificuldade de memória recente. Então, a gente está falando do público mais de adolescente, né? Então, a gente vê as pessoas tratarem mesmo como uma frescura. O adolescente está sofrendo um processo de mudança corporal, né? Então, tudo isso, assim, acaba afetando ele de uma forma cognitiva, de uma forma afetiva e de uma forma física. Então, são sintomas que se apresentam. De forma física, são alterações no apetite, alterações de sono, cansaço, fadiga, falta de energia e às vezes até dor no corpo, né? Então, é isso, gente. Ok. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos presentes. Eu sou Luciano e eu vou falar um pouco sobre o tratamento da depressão. Durante as minhas pesquisas, a gente assemelha muito a fala tratamento sobre como uma possível cura ou a cura em si. Só que, pelo que eu vi, muitos psicólogos e muitos psiquiatras chegam ao consenso de que a depressão não tem cura, ela tem apenas o tratamento. Então, a base do tratamento, geralmente, ela inclui os medicamentos e a psicoterapia, ou a combinação dos dois, né? Também. Você pode fazer os dois isolados ou apenas eles. Mas também existem outras áreas que estão sendo muito pesquisadas ultimamente, que a gente pode falar, por exemplo, sobre a psicoeducação, a fototerapia, a terapia familiar, que é muito importante, que é onde a pessoa geralmente busca o apoio dela,
e ao mesmo tempo a parte onde a pessoa mais se sente coagida, se sente mal, se tratando da depressão, porque quando você fala para a família, geralmente muitos não entendem, então geralmente lhe culpam. Eu falo por experiência própria que tive um caso de depressão grave na minha família, que foi com uma prima minha, que a mãe dela é super, super religiosa. Não queria de forma alguma levar ela no psicólogo, nem no psiquiatra, nem nada, e sempre mandava ela orar, falava que isso era falta de Deus. Então, foi um caso bem complicado que teve na família, ela teve que morar com uma tia minha, e hoje em dia, graças a Deus, né, também, agradecendo a ele ou não, ela está melhor. Mas, prosseguindo, a gente tem a terapia comportamental e a psicoterapia, que basicamente é onde a pessoa vai tratar melhor a sua depressão. Pula, por favor. É importante ressaltar, professora, que durante o tratamento para a depressão se utiliza muito os psicotrópicos, os ansiolíticos, e como a maioria são medicamentos de tarja pretas, que causam vícios e tudo mais, a pessoa ela não deve se automedicar. Então, eles sempre falam a procura, né, da psicoterapia, a família ou uma pessoa que lhe dê como base de apoio, e sempre tomar os medicamentos regularmente de acordo pelo período que foi passado. Nunca antes e nunca mais do que isso. Muitas das vezes a pessoa acha que só porque ela está melhorando, ou algo assim, ela não está sentindo mais aquele incômodo, aquela tristeza, a vontade de toda hora comer ou perder o apetite, ela acha que ela já melhorou, que ela já se curou da depressão e larga medicamentos, larga terapia, larga tudo. E semana que vem, por exemplo, volta. E sempre quando volta muito mais forte, podendo chegar a pessoa a querer cometer alguns casos, como suicídios ou algo assim, porque ela não está mais capacitada, ela não tem mais forças para lutar contra aquilo. E resumindo, né, a base é que mesmo após o término, é muito recomendado que após o término do tratamento, muitas pessoas ainda continuem fazendo visitas aos seus terapeutas, os seus psiquiatras. Alguns casos, às vezes, a pessoa ela leva a medicação para o resto da vida. Pode não ser naquela dose muito forte que ela tomava antigamente, mas alguns psiquiatras ainda passam pelo menos umas doses mais leves só para a pessoa não ter mais aquelas recaídas. Enfim, é isso, professora. Ok. Professora, como a Helena também está no trabalho, eu vou ler aqui a parte dela, ok? Ok. Bom, a prevenção contra a depressão é manter um estilo de vida saudável, ter uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente e de preferência seja atividade que você goste. Tipo, por exemplo, se você gosta de fazer caminhada, faz caminhada. Não adianta fazer algo que você não goste, né? Que seja regular. Combater o estresse, concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas, evitar o consumo de álcool, não usar drogas ilícitas, diminuir as doses diárias de cafeína, uma rotina regular de sono e não interromper o tratamento sem orientação médica e o principal, né, fazer terapia acompanhado com a psiquiatria. É isso. E agora a Cibele vai falar. Boa tarde, eu vou falar sobre a diferença de depressão e tristeza. Muita gente confunde tristeza com depressão. E a tristeza ela é uma emoção que só a gente sente, nós ser humano, sendo caracterizada pela falta de alegria, ânimo, disposição e outras emoções e insatisfação. A tristeza pode ser apresentada em 2 graus de diferença de intensidade. Uma delas pode ser a tristeza passageira, que pode normalmente durar alguns minutos ou até horas. Já a tristeza profunda, que pode persistir por vários dias ou semanas. Além de ser um sinal de problemas mais complexos, como a depressão, várias situações podem desencadear sentimentos de tristeza, como
uma desilusão amorosa, a perda de um emprego, a morte de um ente e dentre outras situações. E a depressão, ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como um distúrbio de sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória provocada por um acontecimento difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de emprego e os desencantos amorosos, os desentendimentos familiares e as dificuldades. Esse foi o nosso trabalho. Eu estou concluindo a minha parte e finalizando o trabalho. Eu espero que todos tenham entendido e gostem. Professora? Oi? A gente já finalizou. Ok. Posso fechar aqui, né? Pode. Tá. Só voltar aqui. Eu só não entendi qual seria o público do trabalho de vocês. Seria o público jovem, professora, aqueles públicos que estão esperando a consulta, a gente distribuiria esse panfletinho para eles, e falando um pouco sobre depressão. Tá. Então, isso que vocês fizeram foi um folder, foi isso? Seria, mas acabou ficando muito grande. Porque na verdade é isso Seria que eu ia falar. algo como uma cartilha também, professora. Uma pequena cartilha. Certo, porque esse que realmente ficou mais parecido com uma cartilha, ficou grande, né? Aí o que a gente tem que pensar, né? Público jovem, se a gente for dar muita informação, a gente não prende muito a atenção deles, né? Então, talvez diminuir, transformar num folder fosse mais eficaz, ainda mais que eles... Minha câmera tá fechada, né? Ainda mais que eles estão ali aguardando uma consulta. Então, é uma coisa bem rápida, né? Ou não, pode ser que demore, pode ser que seja rápido. Então, a gente tem que pensar nas duas possibilidades, né? Diferente se fosse uma palestra, né? Se fosse uma palestra, aí já seria algo mais denso, né? Com mais informações, igual vocês colocaram, fazendo desde o histórico aos tipos de depressão. Então, também, se a gente está pensando numa unidade básica de saúde, a gente está falando em prevenção, talvez incluir, né, o que o jovem pode fazer para prevenir uma depressão, né, talvez fosse algo também bem legal, né, diminuir um pouquinho o histórico, diminuir um pouquinho os tipos de depressão, falasse mais da depressão no geral, talvez fosse algo que a gente conseguisse prender um pouco mais a atenção dos jovens, tá? Mas ficou muito bom, né? E aí, vocês precisam anexar também, dentro do relatório de vocês, agora para a segunda verificação, essa produção da equipe de vocês, tá bom? Aí, você já coloca, então, como cartilha, tá? Já que ficou um material bem denso. Professora, tá bom? posso tirar uma dúvida? Posso tirar uma dúvida? Pode. Então, o segundo relatório agora, a continuação do relatório, é dessas equipes que apresentaram trabalho. Na verdade, assim, o que a gente vai pôr no